Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, o famoso dia seguinte, né, depois de toda a confusão que foi o dia de ontem com o desfecho das conturbadas eleições do Vasco da Gama. Então aqui a gente já vai olhar para frente e falar sobre o que pode acontecer, as movimentações, né? O Jorge Salgado já deu algumas declarações aí sobre assuntos importantes, como Martim Benítez, que a gente vive a expectativa aí da sua manutenção, senão o Benítez só tem mais 2 jogos com a camisa do Vasco. E também sobre como será a gestão de Jorge Salgado, né? Já tem gente aí sendo especulada para diretor de futebol, alguns nomes foram ventilados e você vai saber aqui nesse vídeo. Vai rodar a vinheta? Antes de rodar a vinheta, deixa aí o like e se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto, rodou! Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente falar sobre os temas aqui do vídeo, eu quero conversar aqui rapidinho com você a mesma coisa que eu falei no vídeo de ontem. Eu sei que tem muita gente que tá chateada com a decisão da justiça, muita gente que, enfim, chegou a estar revoltada, né? Tá revoltada, não concorda com o que a justiça decidiu e tá descontando essa raiva no Vasco. O Vasco, instituição Vasco da Gama, não tem culpa do que está acontecendo. Como eu disse, o Vasco é muito maior do que Jorge Salgado, do que Levenciano, do que eu, do que você, e não adianta de absolutamente nada querer boicotar o Vasco. Primeiro porque, amigo, você não vai conseguir. A partida, quando a bola começar a rolar, o Vasco jogar, você vai voltar a sentir o seu sentimento ou de raiva, ou de alegria, de amor, enfim. Não tem como querer se auto-enganar dizendo que vai abandonar o Vasco, porque a gente sabe que é impossível disso acontecer. E, enfim, o Vasco não pode pagar o pato por conta de uma decisão da justiça que você não concorda. Se você está insatisfeito com a justiça, está revoltado com a justiça, você tem que se desinscrever do canal da TV Justiça, não da Vasco TV. Você tem que rasgar a sua carteirinha da OAB, então, se você for advogado, não rasgar a carteirinha de sócio do Vasco. Foi a justiça que definiu. Então, o Vasco não pode pagar o pato aí e ficar sem o apoio do seu torcedor por conta de uma decisão judicial. O Vasco é muito maior do que todos os seus agentes políticos. É isso que eu sempre tento passar esse recado aqui. O Vasco continua e vai continuar com o Salgado na presidência, como continuaria se fosse o Leven, como se continuaria se fosse o Brandt. Todos eles passam. Já passou Eurico, já passou Dinamite, passou Calçada, passou um monte aí na direção do Vasco e o Vasco continua. O Salgado também vai passar, daqui 3 anos vai ser outro, daqui 6 vai ser outro e o Vasco vai continuar. E a gente vai continuar, não tem como, a gente faz parte disso. Então eu vi que muita gente me pediu para eu compactuar com isso, de falar, de sugerir um boicote. Não, jamais vou fazer isso. Se você não concorda com o resultado da eleição da sua cidade, você vai mudar da sua cidade? Você vai morar em outra cidade? Se daqui 2 anos, na eleição presidencial, o candidato que você quer para ser presidente do Brasil não ganhar, você não vai ser mais brasileiro. A partir de agora eu sou venezuelano, eu sou estadunidense, eu vou embora do Brasil. Não é assim que as coisas se resolvem, não é com radicalismo que as coisas se resolvem, né? Então, acredito que hoje, com a cabeça mais fria, as coisas vão aí voltando ao normal. Quem está chateado tem todo o direito de ficar chateado, é normal, mas o Vasco segue aqui e a gente tem que seguir ao lado do Vasco como sempre foi. Aliás, só um recadinho aqui que eu esqueci de falar disso, porque eu vejo muita gente falando, não, a partir de hoje eu sou Vasco, eu vou boicotar o Vasco, eu quero que o Vasco vá para a Série B, o Vasco tem que cair, tem que acabar. Você acha que o seu amigo flamenguista, se o Vasco acabar como você quer, se o Vasco for rebaixado, como muitos aí estão dizendo que quer que o Vasco seja rebaixado, você acha que o seu amigo flamenguista vai te perdoar? Vai falar, aí ó, você não é mais Vasco não, né? Não vou te zoar mais não. Vai achando, meu amigo, ó. A situação já tá difícil com o apoio da torcida. Se a torcida abandonar de vez, meu amigo, aí que a vaca vai pro brejo. Então, eu não vou compactuar com boicote ao Vasco jamais. Não contem comigo pra boicotar o Vasco ou qualquer coisa desse tipo, que, enfim, eu sou Vasco acima de tudo. Eu nasci Vasco, vou morrer Vasco, independente de quem seja o presidente, vou continuar sendo Vasco. Enfim, ser Vasco é a parte mais importante da minha vida. E é isso, o recado tá dado.
E você, já tem o aplicativo OneFootball? Lá no OneFootball você assiste completamente de graça o campeonato francês e o campeonato alemão. Transmissão com imagens, hein? E é completamente gratuito na tela do seu celular. Não é aquela história de tempo real, não. É a partida mesmo à vera, ali com narração, tudo direitinho. Além, é claro, das informações sobre o seu clube do coração e sobre o futebol em geral. Tudo você encontra no OneFootball, então baixe agora, o link está na descrição do vídeo. Enfim, falando agora aqui das movimentações, né, do presidente eleito aí, definido pela Justiça, Jorge Salgado, uma das maiores indefinições aí urgentes do Vasco é a situação de Martim Benítez, né? A gente está muito ansioso aí porque o Benítez só tem mais 2 jogos pela frente com a camisa do Vasco e o Independente exige aí cerca de 20 milhões de reais para que o Vasco adquira os 60% do Martim Benítez. E eu acho que todo torcedor do Vasco concorda que 20 milhões por 60% do Benítez é muito caro. Mas todo mundo concorda também que o Vasco está numa situação desesperadora e sem o Martim Benítez a coisa vai ficar mais feia do que já está. Então, Benítez tem que ficar nesse time de um jeito ou de outro. E a informação que a gente tem é que o Jorge Salgado vai procurar o Martim Benítez para tentar prorrogar o empréstimo do jogador. Vai procurar o Independiente, perdão, para tentar prorrogar o empréstimo aí do Martim Benítez. Tudo bem, o Independiente já tinha dito que não ia aceitar prorrogar o empréstimo, só aceita vender, que tem propostas, etc e tal. Mas futebol é negócio, né? Tem que negociar. Porque se o Independiente tivesse realmente propostas para vender o Benítez, acredito que já teria vendido, né? Não ia ficar esperando o Vasco. E cá entre nós, acho difícil aparecer alguém para dar 20 milhões de reais aí, ainda mais aqui no futebol brasileiro, que não pode inscrever mais ninguém, seria só para a próxima temporada. Então não faz nem sentido o Benítez voltar para a Argentina, nem não faz sentido alguém do Brasil comprar ele agora, sendo que até fevereiro ele não ia poder jogar. O Benítez ia perder ele 2 meses parado. Então, talvez, quem sabe, aí uma prorrogação de empréstimo, com o Vasco pagando, né, um valor por essa prorrogação, ou então negociar uma compra aí por um valor menor. Enfim, a informação que a gente tem é de que o Jorge Salgado vai conversar com o Independiente para tentar a permanência do Martim Benítez. A situação é muito difícil, acho que a tendência neste momento é até a saída do Martim Benítez, mas o Jorge Salgado vai conversar para tentar essa permanência. É uma negociação muito difícil, mas como eu disse, tem que dar um jeito, tem que tentar, e o Benítez tem que ficar em São Januário. Bom, outro assunto também que movimenta bastante é quem vai ser o diretor de futebol, né? Cargo que hoje é de André Mazzucco, que no início era até elogiado pela torcida, mas como o time deu completamente errado, a torcida também está aí revoltada e com razão com o trabalho de André Mazzucco. A informação aqui do UOL é de que neste primeiro momento o André Mazzucco será mantido como o diretor de futebol do Vasco da Gama, porém o grupo Mais Vasco já estuda aí outros profissionais para exercer esse cargo e já tem alguns nomes na mesa. Há cerca de 4 meses, mais ou menos, o Rodrigo Caetano, que hoje é diretor do Internacional, que tem um bom relacionamento com o Jorge Salgado, foi cogitado, mas as conversas com o Rodrigo Caetano não avançaram e o São Paulo também abriu uma negociação aí com o Rodrigo Caetano e a tendência é de que o Rodrigo Caetano vá para o São Paulo. E aí tem uma curiosidade, né? Porque neste momento o diretor executivo do São Paulo é o Raí. Raí, campeão mundial, jogador da seleção brasileira e coisa e tal. E Raí é um dos nomes cotados aí para vir para o Vasco da Gama, né? O trabalho que ele tem feito no São Paulo é até bom. Quando saiu essa notícia, eu vi que a torcida do São Paulo ficou até aí, não vão perder o Raí para o Vasco, não sei o que. Mas o Raí também é um nome aí cotado pelo Jorge Salgado para ser o diretor executivo do Vasco da Gama, até porque ele não deve permanecer no Morumbi, porque também vai ter mudança de gestão, né? Lá no São Paulo tá saindo a diretoria atual, vai entrar uma outra e o Raí não deve continuar. Então existe também essa expectativa do Raí poder ser o diretor de futebol aí do Jorge Salgado. O vice-presidente de futebol a gente ainda não sabe quem é, não foi anunciado. Expectativa também por esse nome importante. No momento, o vice de futebol é o José Luiz Moreira, né? Zé Luiz do Táxi, famoso Zé do Táxi, que inclusive deu uma entrevista aí à Rádio Tupi, mais uma vez falando sobre Ricardo Sapinto e bancando a permanência de Ricardo Sapinto, né, o treinador português. O Zé Luiz Moreira até disse que agora, com a eleição resolvida, ele espera que isso não afete mais o elenco e que as coisas comecem a mudar positivamente. Dá uma olhadinha aí no que disse o Zé Luiz Moreira. O trabalho do treinador, cara, não tenha dúvida, ele está fazendo o possível e o impossível.
O treinador trabalha, não está se metendo em política, não tem problema de política, mas sabe como é que funciona? Há sempre uma apreensão até dos próprios atletas. Com as coisas definidas, a tendência é que as coisas tomem um novo rumo. É o que eu espero, é que toda a torcida do Vasco espera, e que a gente tenha realmente uma paz dentro do clube. E se Deus quiser nós vamos ter, e espero que a torcida compreenda. Eu sei quanto ela está apreensiva, é claro, e é para estar mesmo, mas com certeza nós vamos superar essa turbulência toda que está tendo e terem outros resultados no futebol. Tá? Eu agradeço a vocês aí pelo apoio que sempre nos deram, e que tenham uma boa noite aí. Muito obrigado pela oportunidade. E é isso, meu amigo, você ouviu aí o Zé Luiz falando sobre o Sapinto, né? Tá confiando aí no Ricardo Sapinto, a torcida já não confia mais, mas o Zé Luiz Moreira continua bancando aí o treinador. E agora vamos aguardar aí como vai ser essa transição entre a gestão Alexandre Campelo e Jorge Salgado. Qualquer mudança mais importante, a gente volta aqui também para noticiar. Tamo junto, um grande abraço aí para você. Ó, ser Vasco, apesar de tudo, é muito bom. Tamo junto, saudações vascaínas e até a próxima.